Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque eu vou trazer a rodada deste final de semana e a classificação das principais ligas europeias. Então eu vou trazer os jogos e a classificação do Campeonato Espanhol, da Premier League, do Campeonato Italiano. Então vocês vão acompanhar a rodada e também a classificação. E depois vocês falam nos comentários se você prefere um vídeo já com todos os campeonatos juntos ou os campeonatos de forma individual. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou tentando aí trazer o melhor da informação para vocês, trazer essas informações da melhor maneira possível. Dito isso, então vamos começar com os jogos da quinta rodada do Campeonato Espanhol, La Liga, rodada que vai já começar nesta sexta-feira, dia 13 de setembro. E a rodada terá os seguintes jogos. A rodada começa, como eu falei, nesta sexta-feira, com o duelo entre Betis e Leganés. A partida vai acontecer às 16 horas, pelo horário de Brasília, no estádio Benito Villamarín, lá em Sevilla. No sábado a rodada começa cedo, às 9 horas da manhã. O Mallorca vai jogar contra o Villarreal. Esse jogo será lá no estádio Iberostar, lá em Mallorca. Às 11h15 será a vez do Espanhol receber a equipe do Alavés. À 1h30 da tarde, o Sevilla vai jogar contra o Getafe. Já às 16 horas, um duelo de reais. A Real Sociedade vai receber o Real Madrid lá no Anoeta. No domingo, a rodada começa às 9 horas da manhã, com o Celta recebendo o Valladolid. Às 11h15 da manhã, o Girona encara o Barcelona. A partida que acontece lá no Montilivi, lá casa do Girona, né? Lembrando que na temporada passada, o Girona venceu os 2 jogos contra o Barcelona. À 1h30 da tarde, o Las Palmas recebe o Atlético Bilbao, enquanto que às 16 horas, o Atlético de Madrid vai jogar contra o Valência lá no Wanda Metropolitano. E na segunda-feira, fechando aí a rodada, o Rayo Vallecano joga contra o Osasuna. E agora eu trago para vocês então como é que está a classificação do Campeonato Espanhol. A liderança é do Barcelona, disparado, 12 pontos em 4 jogos, 100% de aproveitamento. O Real Madrid aparece na segunda colocação com 8 pontos. O Atlético é o terceiro colocado também com 8 pontos. O Villarreal aparece na quarta colocação com 8 pontos também. O Girona é o quinto colocado com 7 pontos. O Girona começou tropeçando, mas venceu nas 2 últimas rodadas. O Alavés aparece na sexta colocação também com 7 pontos. E o Osasuna é o sétimo colocado também com 7 pontos. A diferença deles está no saldo de gols. O Celta de Vigo aparece na oitava colocação com 6 pontos ali sozinho. O Mallorca é o nono colocado com 5. O Leganés é o décimo colocado também com 5 pontos, só que tem um gol a menos marcado. O Rayo Vallecano é o 11º colocado com 4 pontos. A Real Sociedade é a 12ª também com 4 pontos. O Espanhol, mais um time aí, aparecer com 4 pontos, assim como o Atlético Bilbao e o Valladolid. A 16ª colocação é do Getafe, tem 3 pontos. 3 pontos conquistados por empates. E o Getafe tem um jogo a menos, assim como o Betis. O Betis é o 17º colocado com 2 pontos. O jogo entre Getafe e Betis acabou aí sendo adiado. Abrindo a zona de rebaixamento, o Las Palmas soma 2 pontos. O Sevilla também soma 2 pontos, só que marcou um gol a menos que o Las Palmas. E o Valência aí numa situação já mais complicada, na 20ª colocação, com apenas 1 ponto. Então, portanto, esses são os jogos e também a classificação da La Liga após aí 4 rodadas. E agora partindo para a Premier League que terá neste final de semana a disputa de sua 4ª rodada e vai começar neste sábado, dia 14, cedinho aqui para o pessoal do Brasil. Às 8h30 da manhã, o Southampton recebe o Manchester United. Essa partida vai ser lá no St. Mary's Stadium. Às 11 horas, horário nobre do futebol lá na Inglaterra, teremos vários jogos. O Brighton recebe o Ipswich Town. Já o Crystal Palace joga contra o Leicester. O Fulham encara o West Ham em duelo londrino. O Liverpool vai jogar contra o Nottingham Forest. E o Manchester City encara a equipe do Brentford. À 1h30 da tarde, o Aston Villa vai receber o Everton lá no Villa Park. Ainda no sábado, às 16 horas, o Bournemouth vai encarar o Chelsea. No domingo, às 10 da manhã, o grande clássico londrino, o clássico aí do norte de Londres, entre Tottenham e Arsenal. Jogo que vai acontecer lá no estádio do Tottenham. E ainda no domingo, ao meio-dia, o Wolverhampton vai jogar contra o Newcastle. Portanto aí, esses são os jogos da 4ª rodada da Premier League. E a classificação da Premier League está assim: Manchester City e Liverpool, únicos times aí com 100% de aproveitamento, lideram com 9 pontos. Na terceira colocação aparece o Brighton com 7 pontos e 4 gols de saldo e 6 gols marcados. O Arsenal é o 4º colocado também com 7 pontos, também com 4 gols de saldo, mas tem um gol a menos marcado. A 5ª colocação é do Newcastle, também aí soma 7 pontos, só que tem 2 gols de saldo. O Brentford aparece em 6º lugar com 6 pontos. O Aston Villa é o 7º colocado também com 6 pontos. O Bournemouth aparece em 8º lugar com 5 pontos. O Nottingham Forest é o 9º colocado com 5 pontos.
A 10ª colocação é do Tottenham, tem 4 pontos. O Chelsea também soma 4 pontos. O Fulham é o 12º colocado com 4 pontos. A 13ª colocação é do West Ham, soma 3 pontos. O Manchester United aparece apenas na 14ª colocação com 3 pontos. Venceu na estreia, depois perdeu os outros 2 jogos. O Leicester é o 15º colocado com 1 ponto. O Crystal Palace é o 16º também com 1 ponto. O Ipswich também 1 ponto. E abrindo a zona de rebaixamento, o Wolverhampton também soma 1 ponto. Na 19ª colocação, o Southampton zerado. E o Everton na 20ª colocação também zerado, né? Então essa é a classificação da Premier League. E agora vamos falar do Campeonato Italiano. O Campeonato Italiano aí que vai ter também neste final de semana a disputa de sua 4ª rodada. E que terá aí a rodada sendo aberta neste sábado, dia 14, às 10 horas, com o Como recebendo a equipe do Bologna. À 1 da tarde, o Empoli joga contra a Juventus. Já às 3h45 será a vez do Milan encarar a equipe do Venezia. No domingo, a rodada segue às 7h30 da manhã, pelo horário de Brasília. O torcedor vai ter que acordar cedo se quiser assistir esse jogo. O Genoa vai receber a Roma. Às 10 horas, o Torino encara o Lecce, enquanto que no mesmo horário a Atalanta vai jogar contra a Fiorentina. Duelo aí de 2 finalistas de competições europeias da temporada passada. A Atalanta finalista da Europa League e a Fiorentina finalista da Conference League. Vai ser um duelo bem interessante, esse Atalanta e Fiorentina às 10 horas da manhã. À 1 da tarde, o Cagliari vai receber o Napoli, enquanto que às 15h45 o Monza vai jogar contra a Internazionale de Milão. E aí na segunda-feira teremos à 1h30 da tarde o Parma jogando contra o Udinese e a Lazio fechando a rodada às 15h45 contra o Hellas Verona. Então essa aí são os jogos da 4ª rodada do Campeonato Italiano. Classificação do italiano bastante embolada ainda, né? 4 times aí dividem a primeira colocação com 7 pontos. Internazionale, Juventus, Torino e Udinese. Ou seja, com 3 rodadas não tem ninguém mais com 100% de aproveitamento. O Verona é o 5º colocado com 6 pontos. O Napoli é o 6º colocado também com 6 pontos. O Empoli aparece na 7ª colocação com 5 pontos. A Lazio é a 8ª colocada com 4. O Parma, 9º colocado, também com 4 pontos, só que tem um gol a menos de saldo. O Genoa é o 10º colocado com 4 pontos. A Atalanta já aparece na 11ª colocação com 3 pontos. O Lecce também tem 3 pontos, assim como Fiorentina na 13ª colocação. O Milan, que ainda não venceu, aparece na 14ª colocação com 2 pontos. O Monza é o 15º colocado também com 2 pontos. O Cagliari, 16º com 2 pontos. A Roma, apenas a 17ª colocada, 2 pontos. E aí já na zona de rebaixamento, Bologna, 2 pontos. Bologna está na Liga dos Campeões. O Venezia é o 19º colocado com 1 ponto. E o Como, é o Como aí que subiu da 2ª divisão, é o 20º colocado com apenas 1 ponto. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!